Esta aula holística é inovadora e a preparei com todo carinho para você entender como é fácil e divertida. Esta aula dedicada consegue transformar padrões negativos da mente, assim como no filme, divertidamente. Esta metodologia holística da técnica de massagem fisioenergética 4D Solama se baseia em aprender a manipular o vórtice de energia por meio de altas frequências, que são a massagem, o som e a geometria sagrada. Em primeiro lugar, a energia do vórtice, que é formada pela energia geotérmica, a mais pura, limpa e cristalina do coração da Mãe Terra, que transmuta e derrete todos os traumas, sentimentos cristalizados nas células do nosso corpo físico. Esta energia geotérmica forma uma espiral que gira em sentido anti-horário para penetrar nas suas células, derretendo todos os sentimentos cristalizados, que através do sistema linfático vão se exteriorizar, sair do corpo de forma líquida por meio das funções fisiológicas, como suor, lágrimas, mucos, urina. Estes fluidos carregam para fora do corpo todas as toxinas biológicas e energéticas. As células ficam com um vazio de tudo que já foi retirado. E é aí que entra a energia etérica, a luz divina, sagrada, que penetra nas células, preenchendo todo o vazio com o antídoto etérico, devolvendo para cada uma das células suas funções vitais em sua potência máxima. E em segundo lugar, para você conectar com este vórtice que cura todas as dores provocadas por situações traumáticas, de perdas, seja nos relacionamentos ou seja nos financeiros, os que ativam os gatilhos para as doenças. A meditação é a ferramenta fundamental junto com o som e a massagem, que sim, pode ser aplicada à distância. A meditação específica desta técnica é de alta frequência, capaz de manter a pessoa na frequência conhecida como Theta, o estado elevado de consciência, onde nos conectamos com a energia que cura. Este estado alterado de consciência perdura durante todo o processo da aplicação da técnica e é quem mantém, e é o som mágico, o som específico da técnica que se cria pela junção do som da água corrente, o som dos sinos tibetanos e o som dos símbolos da geometria sagrada. Eu quero falar muito sobre o som dos sinos tibetanos, que é o Om, que é o som da criação. O som da água corrente acalma por ter o poder de remeter a lembrança do som do útero materno, que emite segurança e proteção. E claro, a massagem, que bombeia os pontos específicos do corpo, que ajuda na varredura das toxinas para as linfas, fazendo as suas funções. Esta massagem pode ser física ou energética, por meio das mãos de luz do praticante, do terapeuta, independente de onde o receptor se encontre, desde que conectados por uma chamada. Tudo isto é muito fácil de se aplicar, porque uma vez que você se torna um solamista, você se transforma nestas ferramentas, ao sintonizar os símbolos sagrados da técnica, que passam a fluir dentro e fora de você. Esta geometria sagrada é o escudo que não permite que as emoções e os sentimentos se cristalizem no organismo, simplesmente porque a mente passa a vibrar em um outro padrão. Mesmo vivendo, seja qual seja a experiência, não vai afetar,
porque os gatilhos mentais que ativavam constantemente o cortisol e a adrenalina passam a se ativar só em momentos de real perigo e não mais com notícias ou informações as quais geravam medos constantes. Temos que aprender a viver nos fundamentos deste método holístico, que são da técnica de massagem fisioenergética 4D Solama, começando pelos princípios e fundamentos da técnica. O foco principal Solama é a glândula do timo, o sol verde, o chakra cardíaco. Eu recomendo aqui os conteúdos do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, do canal Uniespírito, pois ele tem conteúdo específico abordando o tema, o timo, o coração e o cérebro, dentro do conhecimento de neurociência e neuroespiritualidade. Ele que é médico com mais de 40 anos de experiência. Mas a técnica Solama vai além da ativação da glândula do timo, a morada da alma, que foi negligenciada por tanto tempo, por milhares de anos. Por isso, Solama é a blindagem do corpo físico, mental e emocional. Permite o fluir da energia universal, salutar, em todas as áreas da tua vida. Esta técnica tem como fundamento proporcionar a saúde como um todo, promovendo a harmonia dos corpos físico, mental e emocional, por meio de ferramentas como massagem, meditação e som. E esta técnica se baseia em 5 pilares ou 5 fundamentos, os quais são fundamentais para nós viver o nosso dia a dia em total estado de presença. E quais são? Primeiro, não acreditar em nada a não ser que reverbere com você. Segundo, é viver momento a momento, totalmente presentes. Terceiro, cultivar a paz interior. Quarto, focar no autoconhecimento. E o quinto, ser livre, aceitando as situações da vida como simples aprendizado. Se você viver nestes 5 fundamentos, você já está empoderando a tua mente. Então, agora eu vou fazer uma pequena pausa. Eu vou pedir para você que está me assistindo, para você me deixar um comentário, um parecer do que você está achando desta aula, porque isso é um incentivo para eu melhorar, para eu me aperfeiçoar em passar todo o conhecimento. Então, desde já agradeço pela contribuição, pela tua contribuição, pelo teu comentário, o qual estarei respondendo. Faça perguntas, as quais estarei respondendo com todo agrado. Então, não deixem de me perguntar, não deixem de participar, tá bom? Agradeço. E então, agora, seguindo com a nossa aula, eu vou te apresentar o meu brother, o nosso querido Suno Kashama, um solamista que chega para me ajudar a te explicar o que são os 7 chakras, os que também são 7 sóis, dimensões e densidades, os quais são torneiras de energia vital. Cada um destes sóis vibra numa cor, numa nota musical, numa dimensão e uma densidade de consciência. No meio do peito, nós temos o sol verde, no chakra cardíaco, onde encontramos a glândula do timo, que é a pérola, a morada da alma, a qual tem que estar muito bem cuidada, nutrida, porque é neste sol que se acumulam todos os sentimentos, todos os traumas desta vida e de vidas passadas, as que herdamos dos nossos ancestrais. O sol verde, no centro cardíaco,
Quando está bem nutrido, ele mantém o equilíbrio dos 3 sóis abaixo dele e os 3 sóis acima dele. E isso vai depender, claro, do cuidado de cada pensamento que promove uma emoção e um sentimento, o qual pode ser tóxico. E é isso que vai provocar a compressão, que é a densidade da energia emanada por cada um dos chakras, dependendo, claro, de cada emoção. E para entender ainda mais, observe a escala das emoções criada pelo Dr. David Hawkins, onde fica clara a densidade de cada emoção. No topo da pirâmide vibra a menor e a mais leve, a mais sutil das densidades, a da iluminação. E embaixo vibra a densidade mais alta, mais densa, mais pesada e mais resistente, que é a vergonha. A escala mostra 20 emoções, gerando os sentimentos os quais são absorvidos pelo respectivo sol. Como, por exemplo, a raiva é absorvida pelo sol amarelo, o que vai adoecer o fígado. E para saber mais, te recomendo pesquisar os conteúdos do Dr. David Hawkins. É importante. E, apesar de esta ser uma técnica de 12ª dimensão, ela vai atuar na 4ª dimensão. 4ª dimensão do ser humano, que nada mais é do que a morada da alma, o centro cardíaco. Este sol verde é o que alimenta e nutre, como já falei, os 3 sóis acima e os 3 sóis abaixo. Passamos muito tempo presos nesta 3ª dimensão, o plexo solar, sol amarelo. E esta técnica chega para nos libertar das crenças que nos limitam a transcender da 3ª dimensão para a 4ª dimensão, para a 5ª e assim sucessivamente. E quem faz essa transição é o ego, que através das experiências vividas em cada dimensão, quando se cumprem todas elas, se transcende para a próxima. A 4ª dimensão é a dimensão de todas as experiências de ódio e de amor, que entram em total equilíbrio para poder transcender através do amor para a 5ª dimensão, que são as experiências vividas pela mentira e pela verdade, que é aqui na garganta. Por isso, não acredite em nada. Eu recomendo fortemente que vocês busquem autoconhecimento, busquem aprender técnicas que ajudem a encontrar o equilíbrio e o bem-estar. Tanto o bem-estar para você e para todos os que te rodeiam, porque além disso você ainda estará cuidando e criando uma oportunidade de gerar renda. Como terapeuta profissional, aplicando essa técnica em outras pessoas. Estas orientações são as que te sustentam e te guiam no caminho da jornada solamista. Você passa a viver uma vida plena e invulnerável em todas as áreas da sua vida, nos relacionamentos, na saúde e no financeiro. Eu garanto, porque sou a prova de que o conhecimento desperta e a sabedoria liberta. E outro valor que devemos cultivar é o da resiliência. Para adquirir resiliência, tem que prestar atenção a toda sensação de incômodo, sensação de falta de controle. Nesse momento é quando acontece um impulso de querer se livrar dessa sensação, como, por exemplo, o sentimento de raiva, frustração, injustiça, vergonha, enfim, seja qual for o sentimento, ele vai ser de baixíssima frequência. Aí vem o desejo de querer se livrar dela, de se libertar da sensação. E nesse momento você se dá o direito de aguentar a sensação por mais um tempo, porque treinando para aguentar mais e mais a sensação desagradável,
é nesse treino que você sai do controle da mente, uma vez que identifica o sentimento ruim. Você vai aprender a conviver com ele a cada dia um pouco mais. Isso é o que se conhece como resiliência. Aí você vai superando os problemas com tranquilidade, se permitindo passar por eles com leveza, aprendendo com cada um deles, e na prática você vai adquirindo sabedoria. E outra coisa que quero acrescentar, que ao nos conectarmos com o mal-estar que sentimos neste momento, seja cansaço, peso nas pernas, dor de cabeça, dor de ombros, enfim, algum pequeno mal-estar que seja, saiba que você não está sozinho. A sua dor não é a única. E saber que não se é a única que se estressa no dia a dia, como todo mundo, nos acalma e nos damos conta de como atraímos pessoas parecidas a nós mesmas. E para quê? Para nos compadecer, o que deixa a impressão de amenizar o nosso mal-estar. Uma vez que comparo a minha situação com a situação do outro, entramos no julgamento e achamos a nossa dor insignificante ou muito pior do que a do outro, entrando no juízo, na comparação. Mas por trás disso existe uma lógica, que é a de transcender, a de evoluir ou ficar na zona de conforto curtindo a dor. Então, vou te dar um exemplo do meu dia a dia, ou de teu dia a dia. Imagine você no ponto de ônibus, indo para o trabalho, encontrando com a vizinha, o colega, uma conversa após falar o tempo, uma começa a reclamar para a outra o quanto está cansada, estressada, sentindo tal e qual dor. Quando uma percebe que está competindo com a outra para ver qual fica com o melhor papel de vítima das circunstâncias, uma tratando de superar a outra, ou do contrário, uma percebe que talvez não esteja tão mal, tão quebrada quanto a outra. Porque são as duas faces de uma mesma moeda, o julgamento. Mas seja de um jeito ou de outro, vai olhar para a dor e decidir colocar em prática os 4 passos para a grande transformação.